Boa tarde, meninos, na terceira série. Tudo bem com vocês? Tô aqui tentando arrumar meus frizz pra esse vídeo parecer bem real. Parecer que eu tô na sala de aula com o cabelo cheio de frizz. Esse vídeo é pra falar de fascismo. Eu vou explicar pra vocês o que é fascismo. O vídeo anterior explica o que é nazismo, né? E o que acontece? O fascismo e o nazismo são políticas que aparecem no entre guerras. O que é o entre guerras? O período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Esse período entre guerras vai ser determinante para como a Segunda Guerra vai acontecer. Vai surgir nele tipos de políticas que são determinantes na Segunda Guerra Mundial. O fascismo é um conceito. Um conceito, né, é uma palavra com significado que serve de generalização. Ou seja, em todos os lugares do mundo, o fascismo italiano tem o mesmo significado. Tem um significado universal. Esses conceitos surgem da observação da prática e não começou a existir um tipo de política. Para esse tipo de política, ela ainda não era nomeada, não tinha nome, então cria-se o fascismo. Os estudiosos olham, né, os estudiosos das ciências humanas, sobretudo, olham para aquela prática que está ocorrendo na política e chamaram de fascismo. O fascismo, ele surge em 1922, na Itália, e o principal líder fascista é o chanceler italiano, né, Benedetto Mussolini. Mussolini, então, vai ser o líder fascista da Segunda Guerra Mundial. O que é o fascismo, então? No fascismo, duas características são muito importantes e se sobrepõem o tempo inteiro. A primeira é a de raça, a segunda é a de nação. Então, raça e nação estão soberanas. Raça e nação estão acima de qualquer vontade, qualquer liberdade individual, qualquer liberdade de expressão, por exemplo. Como que raça e nação está acima de qualquer liberdade individual, professora? Deixa eu entender isso. O fascismo é de extrema direita, é ligado a movimentos de direita. Se por acaso você rejeita a extrema direita e você tem um posicionamento de esquerda, a sua opinião ela não deve ser só ignorada, mas ela deve ser podada, porque a nação está acima de todos. E se o país inteiro, se a nação é fascista, essas liberdades individuais não podem ficar aparecendo, elas devem ser podadas então. Exemplo de raça. A raça dos fascistas, inicialmente, fascismo clássico da Itália, de Mussolini, eles são arianos, assim como os nazistas, né? Numa região da Europa que comumente as pessoas têm a pele branca, os olhos claros, o cabelo loiro, né? São chamados de arianos. Então, se a raça é ariana e surgem pessoas nessa região que são ciganos, são judeus, eles também devem ser eliminados, porque a raça, né, pura italiana está acima dessas pessoas. Então, existem duas coisas, né, que são soberanas do fascismo. A raça e também... A raça e também a nação. Então, ali, a nação está acima de todos, é pelo bem coletivo da nação. Fala-se muito em nação. Por exemplo, se uma pessoa quer se candidatar a um determinado cargo de uma cidade e essa pessoa tem ideias contrárias à ideia do fascismo de extrema-direita. Não vai poder, porque a nação está acima de todos, o regime político é de extrema-direita, não há liberdade individual, não há liberdade de expressão, porque raça e nação está acima de todos, é acima de tudo. O Estado fascista, ele é soberano. O fascismo é um regime político totalitário. Ah, professor, existe a ditadura e existe totalitarismo. Qual seria a diferença? A ditadura é o controle da vida pública, né? Controla a vida pública do cidadão. Embora algumas vezes faça interferência na vida privada. Já o totalitarismo é o controle da vida pública e o controle da vida privada. Eu vou te dar um exemplo. Homossexuais do fascismo são exterminados. Há uma perseguição sobre os homossexuais. Nossa, professora, mas ser homossexual é uma orientação individual, é uma orientação sexual individual, né? Cada indivíduo tem a sua própria orientação sexual. Só que no fascismo, esse tipo de política entende que pode intervir. E por que o fascismo fazia uma perseguição aos homossexuais? Eu disse para vocês que tem alta a ideia de raça, a raça italiana como superior.
Se a raça italiana é superior, os fascistas, é uma fala de Mussolini, essa raça tem que perpetuar. Eles têm que se casar, casais heteronormativos, terem filhos e perpetuar a Itália, né? A Itália fascista como um grande espaço, né? Vital, um espaço de heroísmo, um espaço de conquista. Se existem casais, né? Homossexuais, segundo Mussolini, eles devem ser exterminados porque eles colocam a raça em perigo, uma vez que eles não vão se reproduzir. Ou seja, é uma justificativa do fascismo para entrar na vida privada. Então, você é homossexual, nós vamos te investigar e vamos exterminar você. Você tá aí na sua casa lendo Karl Marx, é de esquerda e não pode porque o Estado fascista é de direita, portanto, você não pode se interessar por teorias da esquerda, do socialismo. Ou seja, é um regime totalitarista que faz o controle da vida pública, que é o espaço de trabalho, o espaço público das pessoas, mas o espaço da vida privada, que é a orientação sexual, leitura, casamento, liberdade de expressão e por aí vai. O que os fascistas usavam para controlar a sociedade italiana? Num primeiro momento, a propaganda. Vocês sabem que a propaganda é muito eficiente, sobretudo quando há um só tipo de propaganda. Como assim um só tipo de propaganda? A propaganda que passava o tempo inteiro para essas pessoas, as reuniões políticas, eram propagandas no sentido de convencer essas pessoas de que o fascismo era o ideal. Não existe propaganda de contraponto. Então, se você só vê propaganda, só vê espaços e pessoas te convencendo de que o fascismo é ideal, você acaba comprando a ideia, grande parte das pessoas, porque não há contraponto, né? Não há alguém para balancear isso aí. Ah, mas se... Não há, porque todas as propagandas são ordenadas para convencer de que o fascismo é positivo e o fascismo é a saída para a gente vencer uma possível guerra, ou se não houver uma possível guerra, porque num período entre guerras ainda não há guerra, mas se fortalecer como uma nação, como uma raça só. Olha só, esse coletivo vai ganhando força, né? É uma fala convincente. Porém, contudo, entretanto, há aquele não convencido, né? Você já tá olhando e falando, isso aí não me convencia, não. Para você que não é o convencido, que não se convenceria fácil com o papo do fascismo, existe o terror. E muitas vezes aliado à propaganda. Se a propaganda não deu certo, vai existir então o terror. Por que o fascismo é tão forte? É um regime que a gente fala dele... E vira e mexe, alguém volta com alguma dúvida, algum comentário. Porque veja só, se você não se adequa ao regime fascista, se a propaganda não te convence e você deixa esparecer a sua opinião, você começa a colocar em público a sua liberdade de opinião, você vai ser executado, né? Essas pessoas são exterminadas. O Estado fascista vai matar pessoas que não se adequam à nação e nem à raça italiana. Então, pessoas que não se adequam à raça e ao Estado, à nação, elas são exterminadas. Essas pessoas são mortas. Ou seja, a teoria do convencimento, ela é boa. Ela convence as pessoas de que o fascismo é bom. Mas mesmo se essa teoria do convencimento não fosse boa, para convencer a grande massa, né, para convencer a grande parte das pessoas, existe o terror. E o terror executa as pessoas. E essa execução, né, de várias pessoas que não concordam com o regime, faz com que essa resistência caia por terra. Porque, por fim, são tantas pessoas que morrem com o Estado fascista, que essas pessoas veem a morte do outro como exemplo e se calam. Então, a resistência vai se tornando mais branda, mínima, né? Porque o Estado fascista mata as pessoas que fazem resistência ao regime fascista. O fascismo é anticomunismo, antissocialismo, anti-ciganos, negros e judeus, muito parecido com o nazismo, anti-homossexuais, anti-pessoas que tenham ideias partidárias contrárias, né, que entra a questão do comunismo e do socialismo, que eu já expliquei a diferença entre comunismo e socialismo, e você lembra, porque você tem uma memória boa zona. Nossa, professora, então o nazismo e o fascismo, eles são bastante parecidos. A senhora poderia falar a diferença? Posso. O nazismo, ele ocorre na Alemanha, com um líder que se chama Adolf Hitler, e o fascismo na Itália, com um líder que se chama Benedito Mussolini. O nazismo, também como o fascismo, tem ideias de anticomunismo, ideias antirraciais, ideias racistas, antinegros, anti-ciganos, anti-judeus. Tem ideais também contra homossexuais e outros grupos, né, que se classificam enquanto minorias. Porém, a diferença consiste em, segura essa, o nazismo, ele tem o que a gente chama de racismo científico. Racismo científico? O racismo científico nada mais é que
Os nazistas, através da medicina nazista, que eu vou passar para vocês um vídeo, eu vou deixar o link, inclusive, nessa aula de hoje, tiveram espaços de laboratórios chamados de medicina nazista. Nisso, eles deturpavam a ciência para convencer as pessoas que os judeus eram inferiores. Muitas e muitas pessoas acreditam na ciência, sabem que a ciência não é opinião, que a ciência é conhecimento, porém os nazistas deturpavam os resultados da ciência para falar, alô, não sou eu, é a ciência que diz. Me dá um exemplo disso. Os nazistas faziam a medição do crânio e dizia que o crânio ariano era muito maior do que o crânio de um judeu. Portanto, o ariano era muito mais capaz intelectualmente do que o judeu. Essa medicina era uma medicina deturpada, porém a população acreditava nisso, né, num primeiro momento, porque era algo que eles tinham acesso, né? Lembrando que, só para recapitular, os alemães eram aquele povo humilhado pelo Tratado de Versalhes, aquele povo que procurava um líder político capaz de salvar eles do caos, da perdição, da humilhação, e aparece um cara que ainda usa de teoria científica para convencer esse pessoal de que o nazismo é ideal. Então, a diferença entre nazismo e fascismo consiste nisso. No nazismo existe o racismo científico, né? Que é o racismo que diz que os negros, judeus, ciganos são inferiores porque o crânio deles é menor. Portanto, os nazistas, né, os alemães, os arianos, eles têm uma capacidade intelectual maior, ou seja, deturparam o uso da ciência para poder constituir o racismo científico. Lembrando que essa ciência nazista é uma ciência nazista muito cruel, porque ela vai usar os judeus para testes, né? Testes humanos para a evolução de vacinas e por aí vai. Eu vou deixar uma pergunta em aberto para vocês. Todo progresso é positivo? Porque durante o período do regime nazista há progresso científico, mas um progresso que custa vidas e custa humanidade é um progresso positivo? É um progresso que deveria ser descartado porque nele não há ética? Vai ficando com essa questão aí. Então, para organizar a cabeça de vocês, tem um vídeo sobre nazismo, quem não assistiu assista. Esse vídeo eu expliquei o que é fascismo. Fascismo e nazismo surgem no período entre guerra, ali por volta de 1922, mas eles aparecem mesmo com aplicabilidade na Segunda Guerra Mundial e são conceitos que sobrepassam a Segunda Guerra Mundial. Também há um vídeo explicando o que foi a Segunda Guerra Mundial. Para quando a gente estiver trabalhando em Segunda Guerra, igual a gente já tá, e falar nazismo, fascismo, você conseguir, né, dialogar com esses conceitos. Ok. Meninos, entrem no EO, participem, a participação de vocês ela é importante. Quem puder entrar no EO, participe desse EO, porque eu tô lá para tirar dúvidas de vocês, possivelmente montar um horário de estudo para quem queira. Mantenha uma rotina, essa rotina faz bem para a saúde mental de vocês, para vocês conseguirem o objetivo e para esse ano dar certo, para vocês terem um passo a mais na realização do projeto de vida de vocês. Tô com saudade das aulas presencial. Se cuidem, estudem. Em breve a gente se encontra. Tchauzinho.